Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E trazendo agora o último duelo mortal do ano, infelizmente, até porque eu queria trazer mais um duelo mortal, mas esse quadro específico demora muito para ser feito. Mas vamos trazer um duelo mortal muito especial para mim, já que vai se tratar de dois personagens do mundo dos quadrinhos. Começando com o líder de Kahndaq, um dos anti-heróis mais famosos da DC, nós temos o Adão Negro, contra o rei da Latvéria, Victor Von Doom, o Doutor Destino. E bom, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tef Adam nasceu há muito tempo atrás em Kandar, numa época em que ele e sua família eram escravos. Com a ajuda do seu sobrinho Aman, que tinha sido escolhido pelo Mago Shazam, ambos acabariam recebendo o poder do Mago Shazam. Mas Tef, vendo que o seu sobrinho tinha intenções pacíficas de usar o seu poder, acabou matando o sobrinho para pegar todo esse poder para si, para que pudesse assim vingar a morte de sua esposa e todos os membros de sua família. Naquele dia adiante, Tef Adams deixou de ser apenas Tef Adams e se tornou o Adão Negro. Tendo poderes relacionados aos deuses egípcios, ele tem a estamina do deus Shu, possui a velocidade de Ero, a força de Amon, a sabedoria de Zeut, o poder de Atom e a coragem de Benhen. A junção de todos esses poderes faz com que o Adão Negro consiga enfrentar de igual para igual o Shazam, que por sua vez tem um nível de poder aproximado ao do Superman. E não é somente o Shazam que ele enfrentou, ele também já chegou a lutar contra a Mulher Maravilha, o que mostra que sua força e velocidade são extremamente altas. Entretanto, a forma de ataque que o Adão Negro mais usa, e que sem dúvidas é a mais mortal que ele faz também, é os seus raios mágicos. Raios esses que são extremamente poderosíssimos, que inclusive são capazes até mesmo de ferir a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha, que por sua vez aguentou golpes vindo de personagens que conseguiriam simplesmente destruir planetas. E falando em planetas, quer dizer, não especificamente no planeta, até porque a gente vai falar sobre a Lua, o Adão Negro simplesmente tem força o suficiente para conseguir arrastar a Lua da órbita da Terra. E ressaltando mais a característica de velocidade dele, ele já conseguiu acompanhar o Jake Eric e o Flash Barry Allen. Claro que ele nunca chegou a superar os dois em velocidade, afinal são Flashes ainda, entretanto ele é sim um dos personagens mais rápidos que tem na DC. E caso ele esteja numa situação extremamente difícil, ele pode utilizar a palavra Shazam, que é a mesma palavra que dá poderes a ele, para lançar um raio gigantesco. Entretanto, essa habilidade de Tef Adam tem uma grande fraqueza, que no caso tem a ver com o fato de que caso o raio atinja ele acabará ficando sem seus poderes também, sendo obrigado a falar a palavra Shazam novamente. Entretanto, essa habilidade é bastante útil caso ele precise derrotar um inimigo rapidamente ou uma ordem enorme de inimigos. E como dito antes, ela pode ser utilizada como último recurso antes de enfrentar alguém extremamente poderoso. Tef possui uma grande experiência em combate também, afinal ele já lutou contra toda a Sociedade da Justiça e conseguiu derrotar eles, e derrotou também os 4 Cavaleiros do Apocalipse da DC. Ou seja, Tef Adam, o Anão Negro, é realmente um combatente extremamente experiente e poderoso. Mas será que ele conseguirá derrotar o Doutor Destino? Vamos ver um pouco mais sobre o personagem do Doutor Destino. Victor Von Doom nasceu na Latvéria e teve uma infância extremamente difícil, tendo perdido sua mãe após um pacto mal resolvido com o envolvendo Mephisto. Victor Von Doom, que também tinha perdido seu pai em um acidente envolvendo neve, acabou se mudando para os Estados Unidos, e de lá começou sua pesquisa. Lá ele também conheceu um jovem conhecido como Reed Richards, jovem esse no qual ele acabou se envolvendo em uma grande rivalidade. Victor acabaria criando uma máquina para tentar se comunicar com sua mãe, que estava no reino de Mephisto. Nisso, acabou acontecendo uma grande explosão que acabou desfigurando seu rosto. Na verdade, ele acabou criando uma pequena cicatriz, mas na mente do Victor ele acabou tendo seu rosto deformado e tal. Nisso, Victor acabou indo até o monastério onde vivia um grupo de monges. Lá ele acabaria passando por um ritual onde teve uma máscara de ferro colocada no seu rosto, máscara de ferro essa que acabou sendo aquecida em vários graus, que acabou grudando no seu rosto, e a partir daquele momento, Victor Von Doom se tornou o Doutor Destino. Ele acabaria se tornando líder da Latvéria, mas isso eu conto para uma mini biografia futuro. Enfim, falando agora um pouco sobre suas capacidades e habilidades, Destino, sem dúvidas nenhuma, é um dos personagens mais inteligentes e estratégicos de toda a Marvel. Sendo constantemente chamado de Mastermind, o personagem por trás de tudo, ele arquitetou diversos planos brilhantes, como por exemplo, um plano de simplesmente de sequestrar a Wanda, a Feiticeira Escarlate, plano esse que ele também já conseguiu fazer. E durante a Primeira e a Segunda Guerra Secretas, Destino mostrou o quão inteligente ele pode ser e quão planejado ele também é. Destino ainda possui um grande poder, tanto científico, utilizando sua armadura, que é extremamente poderosa, a ponto de aguentar poderes de escalar cósmicos ou poderes similares, como por exemplo raios e socos do Sentinela. Lembrando que o Sentinela tem força para debater de frente simplesmente com o Hulk. E o feito mais absurdo que sua armadura já teve foi simplesmente de absorver uma energia cósmica dos Beyonder, que são seres que simplesmente conseguem manipular a realidade. E quando eu falo absorver energia cósmica, ele conseguiu absorver praticamente quase todos os poderes do Beyonder. Ele só foi derrotado em Guerras Secretas por causa do Homem Molecular, que era tão, se não mais poderoso que um Beyonder. Ou seja, a armadura que Destino fez, junto com o seu equipamento de absorver energia, é simplesmente ridículo de poderoso. Mas não é apenas no campo tecnológico que Destino é extremamente poderoso e perigoso, já que no campo místico ele também é extremamente poderoso e perigoso. Tendo vários tipos de magia, um dos mais perigosos que ele possui é a magia de trocar de corpo. Magia essa que é extremamente fácil de ser ativada
e muito, mas muito perigosa, já que essa magia chegou a afetar o Tatsumana em milésimo de segundo. Lembrando que o Doutor Destino ainda possui feitiçaria e poderes no nível comparado ao Doutor Estranho, que já é um mago extremamente poderoso. Não só isso, como o Doutor Estranho já bateu de frente com entidades como Dormammu, assim como o Doutor Destino já bateu de frente com entidades como dito antes os Beyonders, e chegou a sobreviver a explosões geradas pela Manopla do Infinito. Fora, claro, ele resistiu ao controle mental do Homem Púrpura. E ele chegou a resistir também impactos do Mjolnir, que simplesmente podia destruir pequenos planetas e poderia também destruir estrelas solares, caso elas fossem sólidas. E falando em Mjolnir, ele também já conseguiu simplesmente bloquear um ataque dele. Lembrando que o Mjolnir tem velocidade suficiente para cruzar uma galáxia. Então sim, Destino é extremamente poderoso e um vilão à altura ao Quarteto Fantástico. Mas será que ele conseguirá derrotar o Adão Negro? Vamos ver agora. Ambos os personagens possuem diversos tipos de habilidades e poderes extremamente poderosos. Entretanto, diferente de Adão Negro, Destino possui uma carta da manga extremamente poderosa, que no caso é sua observação de energia. Lembrando que a observação de energia deixaria simplesmente os raios do Adão Negro simplesmente inúteis, já que mesmo tendo origem mágica, a absorção de energia do Dr. Destino chegou a absorver poderes do nível do Beyonder, o que mostra a capacidade do artefato que o Dr. Destino usa conseguir absorver energias potencialmente infinitas. E sobre questão de força e velocidade, ambos o Dr. Destino consegue se escalar com o Adão Negro. Entretanto, vale se lembrar que o Doutor Destino aguentou golpes do Sentinela e dos martelos do Thor. O Adão Negro sim também resistiu a golpes vindo da Mulher Maravilha e de outros super seres como por exemplo o Shazam. Mas a quantidade de habilidades do Doutor Destino, como por exemplo a troca de corpo e a habilidade de transformar o corpo dos outros em cromo, entre outros tipos de habilidade mágica, comparáveis ao Mago Supremo Doutor Estranho, eu concluo aqui que a vitória seria dele, o Doutor Destino. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se já for inscrito e quiser entrar no servidor Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que o Discord é um aplicativo que você precisa ter maior de 14 anos. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. É isso. Eu sou o Kaká, fiquem bem e até a próxima. Fui!